Olá, estudante, tudo bem? Hoje o tema da aula é plataformas e ferramentas de gamification, de gamificação. Para começar a nossa jornada, eu queria ler com você a nossa introdução, que vai ser projetado na tela. Diz o seguinte, o texto base. Veja, a gamificação tem se tornado uma estratégia cada vez mais popular para aumentar o engajamento e a motivação dos usuários em diversas áreas, desde a educação até o marketing. Para implementar a gamificação de maneira eficaz, é crucial escolher plataformas e ferramentas adequadas. Essa aula vai apresentar uma visão geral das principais plataformas de gamificação, uma comparação de funcionalidades e custos e uma análise de ferramentas gratuitas e pagas, para que você consiga entender sobre esse aspecto. A primeira ferramenta é a Kahoot. Funcionalidades gratuitas, criação de quizzes, enquetes e desafios em tempo real, feedback instantâneo para usuários e algumas limitações. Funcionalidades avançadas e relatórios detalhados estão disponíveis apenas na versão paga. O Kahoot é uma plataforma amplamente utilizada para tornar o aprendizado mais interativo e envolvente, especialmente em ambientes educacionais. Nós temos aqui algumas funcionalidades muito relevantes, como a criação de quizzes. Nós podemos criar quizzes personalizados que transformam o aprendizado em um jogo muito divertido. O segundo item interessante da ferramenta é a possibilidade de criar enquetes e desafios em tempo real. Isso incentiva a participação ativa dos estudantes durante as aulas ao vivo. Outra questão é o feedback instantâneo, né? Então, os alunos recebem feedback imediato sobre suas respostas, o que ajuda a reforçar o aprendizado e a manter o engajamento. E aí, infelizmente, nós temos algumas limitações. A versão gratuita, ela possui algumas limitações, né? Como as funcionalidades avançadas, como criação de quizzes mais complexos, a personalização avançada, estão disponíveis apenas na versão paga. E outra questão são os relatórios, né? Então, essa análise detalhada dos resultados, relatórios de desempenho também são exclusivos da versão paga, o que pode limitar a capacidade de acompanhar o progresso dos estudantes de uma forma um pouco mais aprofundada dentro desse contexto. Quer ver um exemplo? O exemplo prático do uso da versão gratuita do Kahoot pode ser encontrado em muitas escolas ao redor do mundo. Educadores utilizam a plataforma para tornar a aula mais interativa e envolvente, sem incorrer em custos adicionais. Então, por exemplo, durante uma aula de história, um professor pode criar um quiz sobre a Revolução Francesa. Os alunos participam respondendo as perguntas em tempo real, competindo de forma amigável entre si para ver quem consegue a maior pontuação. Ao final do quiz, o feedback instantâneo ajuda os alunos a identificar rapidamente as suas áreas de acerto, de erros e aquelas que precisam de uma atenção maior, precisa se aprofundar dentro desse contexto. Eu queria trazer aqui também outro exemplo, que é o Google Classroom, né? Então, aqui nós temos algumas funcionalidades gratuitas, ferramentas básicas de gamificação, como pontos, insígnias, medalhas, né? Podem ser integradas utilizando as extensões que nós conseguimos integrar aqui dentro desse processo. Infelizmente, temos algumas limitações, né? Então, é menos personalizável e com menos funcionalidades específicas de gamificação comparado a plataformas dedicadas, que abordam justamente sobre essa temática, né? Só para poder focar aqui as funcionalidades gratuitas, a questão de pontos e medalhas, insígnias, nós podemos adicionar pontos e insígnias às atividades e tarefas para poder reconhecer e recompensar o desempenho dos estudantes. E também a questão da integração, né? Nós temos várias extensões gratuitas que estão disponíveis para poder facilitar a implementação desses elementos gamificados, sem necessidade de pagar, investir e ter um custo adicional aqui dentro desse processo, né? Então, é um ponto interessante que nós podemos colocar dentro aqui dessa abordagem. Eu queria citar aqui um exemplo para a gente poder conseguir pensar sobre esse aspecto da utilização do Google Classroom, né? Então, vamos imaginar um professor de ciência. Ele vai utilizar o Google Classroom para poder organizar suas aulas e ao mesmo tempo utilizar
extensões gratuitas, como o Classcraft, para poder adicionar elementos gamificados às atividades. Com essas ferramentas, esse professor pode atribuir pontos aos alunos por completar tarefas, participar ativamente das discussões e ajudar os colegas, né? Então, além disso, a entrega de medalhas e insígnias pode ser concedida por conquistas específicas, como concluir um projeto de laboratório, ou ganhar um quiz de revisão. E dessa maneira, nós podemos promover aqui esse engajamento. Nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa. Eu queria trazer aqui a nossa última frase, que vai fechar todos esses aspectos que nós trouxemos. E o texto final diz o seguinte, veja. A escolha da plataforma e das ferramentas de gamificação adequadas é crucial para o sucesso de qualquer estratégia de gamificação. É importante considerar as funcionalidades oferecidas, os custos envolvidos e as necessidades específicas do seu público-alvo. Eu espero que você tenha entendido esses itens e fica aqui o convite e o desafio para que você continue os seus estudos nas próximas aulas. Por isso eu desejo para você boa pesquisa, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!